E o Histórias de Sucesso Pod de hoje tem um convidado. Aliás, gente, vamos falar de convidados. Eu escolho a dedo os convidados que eu trago, porque, óbvio, a gente quer trazer o melhor para vocês. E hoje esse convidado é um amigo muito querido, muito especial, marido da Laura, pai de um garoto maravilhoso. Como que é o nome dele mesmo? Eriquinho. O Eriquinho, que ele tem um carinho. E hoje ele está aqui, não só pelo que ele representa enquanto figura pública, mas pela história de sucesso enquanto ser humano. Com vocês, Igor Duarte. Bem-vindo. Que honra, hein? Que honra estar aqui nesse bate-papo. E não é porque eu tô aqui não, viu, galera? Mas eu sou seu fã. Também. Admirador. E a diferença que você faz na vida das pessoas, que Deus continue sempre te iluminando. E para mim é um privilégio ter recebido esse convite, viu, Liliana? Obrigada, Igor. E assim, falando de história de sucesso, o que é um homem de sucesso para você? O homem de sucesso hoje é um homem que tem tempo. Olha isso, gente. O homem de sucesso hoje é o homem que tem tempo para cuidar do intangível. Isso. Então, hoje, todos os dias, né, eu me dedico a cuidar de empresas familiares e eu falo para minha equipe: você vai entregar uma consultoria financeira de brinde, vai vir no pacote, mas o seu objetivo dentro da empresa é fazer com que ela ande sem a presença do dono, porque ele precisa ter liberdade para poder chegar na sexta-feira e falar que não quer trabalhar, para cuidar da família, para se cuidar. Então, para mim, hoje, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que domina a própria agenda e que não é a agenda dos outros. Adoro isso. Nossa, essa frase, eu sempre repito isso. Se você não tem uma agenda, você vira agenda de alguém. É isso aí. E assim, a gente falava um pouco antes de começar aqui a gravação a respeito disso. Como é importante você ter tempo de qualidade para as coisas e estar presente, porque eu vejo que as pessoas às vezes não estão presentes nas coisas. E você, enquanto ser humano, eu vejo que você se dedica a isso, né? O seu trabalho enquanto profissional, além, é claro, de ser representante de uma das maiores, vamos dizer assim, entidades que cuidam da economia de Sorocaba, que é a Associação Comercial. Isso aí. E eu vejo, assim, o trabalho que você, a sua equipe, a Laura ali no SEMEC também, o que vocês fizeram nessa última gestão foi incrível. Então, a gente não pode deixar de citar isso porque faz parte da sua vida. Mas hoje a gente não vai falar de associação, hoje a gente vai falar de você. Mas eu só quero dar essa pincelada. Você foi reeleito. Reeleito mais 3 anos, cuidando do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor. A gente sabe, né, Lilian, que o pequeno empreendedor, nem a família acredita nele, né? É verdade. Então, ele vai decidir empreender, ele faz uma lista. Quem serão meus primeiros clientes? Ele coloca os amigos e a família. Ele descobre depois que aquela lista tem que riscar todo mundo, né? Porque a família vai comprar do concorrente e não vai comprar dele, né? Então, nosso papel como associação comercial é não permitir que nenhum empreendedor, principalmente quem está começando, fique sozinho. Tá? Então, é essa acolhida com uma equipe maravilhosa que eu já quero deixar o registro da gratidão, da convivência, não só com o meu time de diretores, mas o time da associação, um time fantástico, empenhado, comprometido, compra minhas loucuras lá. Mas são boas loucuras. Exatamente. Você imagina o Walt Disney, quantas vezes ele não foi chamado de louco. E eu tive recentemente fora do país, e assim, lá em Orlando, até os postes de rua têm formato da cabeça do Mickey. É isso aí. E tudo isso partiu da loucura de um ser humano que muitas pessoas não acreditaram, né? Uma pessoa acreditou que foi o irmão, e olhe lá ainda, né? Então, assim, quando falam sobre loucura, eu sempre tenho um olhar carinhoso, porque eu falo, eita, no meio de alguma loucura tem algo que as pessoas não estão vendo. E eu vejo que você é um precursor de ideias nas coisas que você faz, na sua empresa. E uma coisa que eu me lembro muito a respeito de você, que me chamou super atenção, que quando eu estive na sua posse, na primeira gestão, e você lançou um projeto assistencial no meio ali da sua cerimônia. E eu achei aquilo de uma grandeza espiritual, de uma grandeza enquanto ser humano. E
eu lembro que algumas pessoas ficaram meio receosas. Nossa, mas ele tá falando isso agora, ele tá lançando esse projeto agora. E foi um sucesso absoluto. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse projeto Amare, né? Deus me presenteou com um filho autista. E às vezes até a Laura, mas a gente tem 4 filhos, não tem só o Eric, né? A gente tem que sempre se policiar, mas não tem jeito, né? O Eric é a minha missão, é o meu mentor, é o meu professor em vida. E na minha jornada, desde o diagnóstico do Eric, eu acompanhei assiduamente as terapias, até os 5 anos de idade dele, eu que levava pessoalmente nas terapias. Depois ele já estava preparado para ter uma cuidadora, enfim, mas eu percebi nessa minha jornada que não tinham pais lá, só tinham mães. Olha. Então eu era praticamente o único pai na sala de espera da terapia, e aí eu comecei a conversar com aquelas mães e eu percebi uma triste estatística, que 75% delas são abandonadas pelo marido quando tem um filho especial. Nossa. Então, naquele momento eu falei, mas e aí? Você é abandonado pelo marido e você tem que viver em função do filho, e a sua vida, como fica? E aí eu percebi que muitas mães eram formadas, tinha mãe advogada, tinha mãe engenheira, mas largou tudo para cuidar do filho. E o mercado de trabalho hoje está mais flexível, mas antes não tinha espaço para um meio período, espaço para uma jornada. E eu falei, vamos criar alguma coisa que ajude essas mães a se recolocar no mercado de trabalho em formato home office, e a pandemia veio para ajudar muito isso, né? E para mostrar que é possível. Para mostrar que é possível. Então, hoje a gente acabou de formar a 4ª turma, são 80 mães já, que a gente, em parceria com a Faculdade Atom, a faculdade montou todo o programa de formação para essas mães. Elas passam 2 meses dentro de sala de aula, tendo aulas às segundas e quartas, ou às terças e quartas, e elas saem de lá preparadas para fazer um pós-venda de uma empresa, para fazer um pré-venda, para fazer um relacionamento com o cliente. Então, é um projeto de vida nosso, que agora em agosto começa a próxima turma, aproveitar a sua audiência. Isso que eu ia falar, como que o pessoal faz para Pode entrar em contato com a Associação Comercial, tá? E a associação faz essa ponte para nós, tá? E a Atom é uma universidade de peso na cidade de Sorocaba. Demais, né? Demais. Qualidade, tudo. E os professores da Atom, o professor Ângelo que fala, tem briga de professor aqui que quer dar aula no projeto. Imagino. Vamos levar você para dar uma aula para essas mães lá, Nossa, super vou. Então, super. Tá bom, já... Pode contar comigo. Então falo que qualquer projeto que tem iniciativa de fomentar o empreendedorismo de uma forma humana tem o meu apoio. E eu acho que, pegando o gancho do que você falou de ter tempo, esse é o maior presente que a gente pode dar para alguém, quando você doa o seu tempo para algo que faz sentido na sua vida. Porque o dinheiro, ele vem. Se você trabalhar, se você se dedicar, ele vem. Mas quando você faz algo de bom, sem esperar nada em troca, parece que... parece não. É o universo que manda. O universo manda... Ele manda em dobro, em triplo. Né? Então... Igor, como era o Igor adolescente? Igor adolescente... Poxa, essa é uma história interessante, porque eu tive uma depressão muito pesada entre 2018 e 2020. E naquele momento, a minha psicóloga, né, meu anjo, a Sônia Maluf, ela chegou para mim e falou assim, qual que é o seu maior desafio, né? Como ser humano hoje, o que você quer resolver e que eu posso te ajudar? Eu falei, eu quero sorrir mais, sou muito cobrado, puta, é até engraçado, às vezes eu termino uma palestra, uma vez eu terminei uma palestra, chegou uma senhorinha, poxa, você arrebentou, eu não vou dormir hoje com tudo que você falou, mas você não deu um sorriso. Nossa. Então, eu sou muito cobrado, sempre fui. Tá. E aí a Sônia, sabiamente, falou, traga fotos da sua juventude, da sua adolescência, da sua infância, e vamos ver quando começou isso. E aí eu descobri que as minhas fotos sem sorrir já era desde pequenininho. Olha! E aí o que eu lembrei, o que eu entendi, Lilian? Comecei você vai descobrindo os porquês da sua vida ao longo do tempo, né? A minha mãe, ela teve a 8ª série. Né? Eu perdi meus pais muito cedo. Eu perdi meus pais com 51 anos, os dois. E a minha mãe, ela sempre lutou muito pra gente estudar. Tá. Então a minha mãe chegava nas escolas, melhor escola lá de Registro, que é a minha cidade, e falava, e implorava, se humilhava para conseguir uma bolsa para nós. Não. E aí ela chegava em casa,
consegui a bolsa para vocês na melhor escola da cidade, mas se vocês tirarem B, vocês estão fora. Então, a infância do Igor foi uma infância de muito comprometimento, sem brincar muito. Né? Por quê? Porque eu não podia tirar B, então eu era extremamente estudioso, comprometido, e o que aconteceu com o Igor, ele acabou envelhecendo mais rápido do que os amiguinhos. Entendi. Então, enquanto meus amiguinhos ainda estavam nas farras, nas baladas, eu já estava na luta. Então, é um ponto que me traz uma tristeza, por um lado, de não ter aproveitado como eu acho que poderia ter aproveitado a minha infância, mas, por outro lado, esse amadurecimento forçado, vamos pensar assim, ele hoje é uma das razões pelas quais eu entendo que eu tenho algum tipo de sucesso hoje. Né? Você tem sucesso. Aliás, é o seu sucesso que te trouxe aqui no Histórias de Sucesso. Porque, assim, é uma pessoa que não passa desapercebido. Você não passa desapercebido. Tudo que você faz, a cidade reconhece, os seus pares reconhecem. E eu vejo assim, tem uma pesquisa que foi feita até... passou uma época na TV, na internet, das crianças que recebiam os marshmallows. Então, se a criança soubesse esperar até a psicóloga voltar, elas não sabiam que estavam sendo testadas, elas ganhariam 2. E colocaram lá várias crianças. Então, a primeira criança olhava, salivava, mas não pegava o marshmallow. Passava um certo tempo, a psicóloga vinha e dava 2 marshmallows. E tinha criança que a psicóloga virava as costas, ela ia lá, pegava o marshmallow, comia, não tinha dúvida. E tinha outras que não comia, mas dava uma lambidinha. E constatou-se o seguinte, que quanto mais tempo você consegue esperar para ter, assim, o sucesso, vamos dizer, fazendo uma analogia com a vida, mais saboroso ele fica. E você recebe em dobro. Então, esse tempo da sua infância que você se privou, com certeza, ele te trouxe muito mais longe do que a grande maioria dos seus amigos. Eu não tenho dúvida disso. Porque a gente teve uma infância nesse sentido parecida. Porque muito cedo eu tive que cuidar dos meus irmãos e ser apoio de família. Fui trabalhar muito cedo. Com 13 anos, eu não tinha nem carteira de trabalho, já trabalhava. Mas eu vejo a diferença que isso fez e a liberdade que isso traz hoje. Que a grande maioria das pessoas não tem, porque ainda estão na fase comer o marshmallow antes. E agora não tem ele em dobro, né? E outro dia, Lilian, tem uma situação bem interessante, né? Eu até tenho um receio de não ser mal interpretado com isso, mas eu acho que é válido ser colocado na mesa. Eu fui num congresso recentemente da Federação das Associações Comerciais, né? E a Associação Comercial de Sorocaba hoje, ela é uma potência. Ela é maior que a Associação Comercial de Campinas, pra você ter uma ideia. Olha Entendeu? isso. Então, batemos 4 mil associados numa média. Se pegar a nossa região, a média de associados, sei lá, não passa de 400 associados por associação comercial. Então, é realmente uma potência. E eu estava nesse congresso, de repente, daqui a pouco, eu olhei assim, uma pessoa, eu conheço essa pessoa, né? E aí, pô, Igor, quanto tempo, tal, estudou comigo lá atrás. Daí eu falei, pô, o que você está fazendo aqui? Eu sou funcionária da Associação Comercial XPTO. Daí eu pensei, né, Lilian, poxa vida, que orgulho pra mim, né? Eu tô com uma pessoa que tem a mesma idade que eu, que estudou comigo, teve as mesmas oportunidades que eu tive na vida, e hoje ela, com certeza, não deve ganhar mais do que R$1.500, porque eu sei a faixa salarial de uma associação pequena, né? E eu me vi ali numa posição de presidente de uma associação poderosa como a Associação de Sorocaba. Me deu um orgulho, assim, né? Eu falei, caramba, então é você querer mesmo, né, Lilian? Porque todo mundo tem... Não adianta a gente falar que as pessoas... a pessoa mais simples, ela não tem oportunidade. Se ela for atrás, ela tem. Tem. Entendeu? Porque tem espaço para todo mundo, mas você tem que entender que o ambiente que você tá... ele também faz a diferença. Então... E as renúncias e também as escolhas. Porque, assim, eu tenho certeza que você investiu muito em mentoria, assim como eu investi, e invisto até hoje.
para estar ao lado de pessoas que têm aquela mentalidade que eu quero ter. Então, isso faz toda a diferença. Linda a tua história, linda. Depois vem a Laura, que é uma queridíssima amiga. Vocês estão juntos há quanto tempo? Bom, nós estamos juntos desde 2019. Então, 2019 é isso. Vai ficar bravo se eu ficar fazendo conta. Conta, né? Mas assim, conta, né? Mas vocês são muito parceiros. Né? Muito, extremamente parceiros. Você vê que lindo que é isso. Nós dois estamos no segundo e último casamento, né? São sócios. Somos sócios na vida. O que é um desafio. Né? E é muito interessante a nossa história, porque nós tínhamos casamentos anteriores parecidos, que era um empreendedor de um lado, um CLT do outro, e é um desafio gigantesco. Sem dúvida. Uma pessoa que hoje é CLT, entender a cabeça do empreendedor, entender que um mês ele tem dinheiro, outro ele não tem. Não tem, exato. Entender essa montanha-russa. Então, desafio, nós tivemos desafios nesses primeiros casamentos, que, enfim, culminaram no divórcio, e os dois praticamente se divorciaram na mesma época. E nós já nos conhecíamos pelo BNI, né? BNI é um grupo de network que a gente fez parte há muito tempo. E eu que levei o BNI para o Soriá Eventos, que era um espaço de eventos que a Laura tinha. Que na pandemia a gente abriu mão porque era muito forte em evento corporativo. A pandemia durou mais tempo do que a gente imaginava. Então, não vamos brincar com isso mais, que tá ficando muito caro a brincadeira. Mas eu tinha levado o BNI lá pro Soriá, né? Que eu tinha sugerido lá pro Fábio Torres, na época, que era o franqueado do BNI na região. E foi o BNI, lá nós já tínhamos uma admiração um pelo outro, uma amizade. E aí, culminou, né, dos primeiros casamentos dos dois não darem certo, pô, e a gente juntou, sabe, uma força. Sintonia. Que era de Deus mesmo. Acho que nós tivemos, e honro muito a mãe dos meus filhos, porque se não fosse ela, não tinha os dois. Sem dúvida. Assim como a Laura também honra o pai dos filhos, mas hoje a gente tem 4, porque veio 2 dela, os meus, os seus, e não terão os nossos. Ah, poxa, eu acho que 4 tá bom, né? 4 tá bom, aí vai precisar de uma van. Já veio o pacote completo. Aí, vai precisar de uma van. Mas eu me lembro da Laura, conheço a Laura antes de estar casada com você, e a Laura, assim, ela sei lá, ela é uma pessoa mais iluminada. Então, vocês fizeram muito bem um pro outro. Muito bem. E tem gente que fala, pô, vocês nasceram. É impressionante. E a impressão que eu tenho é que vocês sempre estiveram juntos. Quando você fala assim, nossa, mas só isso, dá a impressão que vocês estão juntos há uma vida toda, porque é realmente uma sintonia muito bacana. Então, parabéns, né, pela família que você formou, pelo ser humano que você é. E desejo, assim, que você tenha mais e mais sucesso e continue trazendo prosperidade para a vida das pessoas, porque eu acho que é isso que você faz. A partir do momento que você entra numa empresa, que você faz as suas mentorias, que você gera empregos na cidade, que você traz benefícios para a cidade, você cresce enquanto ser humano, enquanto profissional, mas as pessoas crescem com você. Isso é maravilhoso, né? A gente ter... Pô, né, eu falo pra a Laura, chega no dia da folha de pagamento da minha empresa, por exemplo, eu falo pra ela, você sabia que hoje é o dia mais feliz da minha vida? É verdade. Porque quando eu tenho a oportunidade de pagar, e pagar acima do que o mercado paga, pagar bem, para valorizar realmente as pessoas, porque uma coisa o empresário precisa entender, Lilian, se ele não tiver rodeado de pessoas melhores do que ele, não vai rolar. Sem dúvida. Entendeu? Não vai adiantar. Você sabe que ontem eu fiz uma palestra e veio uma pessoa e falou assim, eu preciso falar para a senhora que eu lembro do nome Bertin desde que eu sou criança, eu tenho 44 anos. E eu falei, nossa, que lindo, posso gravar isso? Ele falou, pode, porque eu lembro de vocês desde muitos anos. E esse ano a nossa família faz 68 anos no comércio da cidade. E se eu falar para você que eu tenho a honra de te dizer que eu nunca paguei um dia de atraso, é minha obrigação. Mas é uma honra você poder ter né, pessoas que têm uma vida junto com você. Então, já tem gente que já se aposentou, que já passou, que já mandou filho, que já mandou... E assim é. Não é fácil, é um grande desafio, mas é maravilhoso. Então, eu imagino que com você não seja diferente, porque a gente tem esse espírito dentro de nós, né? Não tem como, né, Lilian? Eu falo para todos os meus clientes, mentorados, enfim.
Você tem que ter duas coisas muito fortes em mente hoje se você quer empreender. Qual o problema que você resolve? Exato. Tem que estar claro isso. E você precisa entender que a sua empresa só existe para servir as pessoas. Ou servir empresas, que no final, né, CNPJ... A mesma coisa. Um CNPJ não tem coração. Né? Exato. Então, eu sempre falo para meus clientes, o CNPJ só serve para uma coisa, fazer CPFs felizes. Exato. Né? Só serve para isso, entendeu? Então, a gente tem feito muito isso e parabéns você também, porque você faz parte, né, da história e você... Já oficializo aqui o convite para o podcast da Associação Comercial para a gente fazer. Será um prazer, será um prazer. Então já vou pedir para o time agendar com você. Gratidão, amigo. Beleza? Sucesso para você, viu? Valeu. Muitas bênçãos na sua vida. Obrigado, uma honra estar aqui, viu? Gratidão. E essa foi mais uma História de Sucesso Pod com Igor Duarte. Fiquem ligadinhos, até a próxima.